Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta quinta-feira, 19 de março, celebremos em comunhão com toda a igreja São José, esposo da Virgem Maria, patrono da igreja. O evangelho de nossa meditação está em Mateus, capítulo 1, 16 a 18, 21 a 24. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem junto, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu lhes darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja que, se nós olharmos o Evangelho de hoje, nós temos alguns pontos importantes. São José, patrono da igreja, mas também José assume a paternidade de Jesus, o Filho de Deus. Aqui, Maria estava ali, prometida a José. José era um homem justo. Se nós olharmos, José era um homem justo. E veja que naquele tempo não se... seus relacionamentos, a gente fala assim, era meio que longínquo um do outro, Não era assim muito apegado como se fala-se hoje, como se vê hoje. Então, mas nós temos um ponto importante aqui. Quando Maria fica grávida, tinha-se uma lei, essa lei poderia ser largar de Maria, José podia denunciar Maria como uma traição, porque como ele não manteve relação nenhuma com ela, ele se sentia ali traído. Mas veja que nos colocamos hoje no lugar de São José. Se fosse nós hoje, a gente faria tudo aquele barulheira, abandonaria Maria, constava que o filho não era nosso, que o filho não era meu, e estaria tudo aquele falatório. Mas olhar aqui, a justiça de José. O que é a justiça na Bíblia, Quando a gente fala da justiça na Bíblia, é diferente, A gente vê diferente da justiça que a gente vê hoje. A justiça na Bíblia fala-se que ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus quer. Querido irmão, querida irmã, veja que se nós olharmos no Evangelho, assim que José sabe que Maria fica grávida, José sai de cena. José se afasta, José não grita, José não faz barulho, José se afasta. E quando nós nos afastamos, quando José afasta, ele pode ouvir a palavra de Deus. Ele ouve aquilo que Deus quer. Ele ouve aquilo que o anjo do Senhor pronuncia para ele. Trazemos para nós o Evangelho de hoje. Será que nós estamos ouvindo a palavra de Deus? Ou nós estamos fazendo mais barulho daquilo que está acontecendo? Estamos mais falando do que ouvimos? Olhar para o Evangelho de hoje, olhar para José de hoje, é trazer para nós esse José. Sair em silêncio,
meditar aquilo e fazer a justiça. E qual é a nossa justiça? Qual é a justiça nossa hoje? É cumprir as leis, cumprir as regras, esquecer a justiça de Deus. Quando nós falamos da justiça de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus, trazê-la para dentro do nosso coração, ver, né? Ver os dois lados, a gente coloca assim, né? Ver os dois lados, ouvir os dois lados. Muitas vezes nós ouvimos um lado só, ouvimos só aquilo que o outro tem a dizer. Esquecemos de ouvir o outro, qual é a resposta do outro. José aqui entendeu a resposta de Maria. Maria não gritou. Ao sair, tenho certeza que ao saber, né, daquilo que José viu, né, quando Maria anunciou a sua gravidez, José saiu. Maria também não correu atrás, deixou que José meditasse, deixou que José entendesse o propósito de Deus, e ali Deus pôde falar com ele. Ele ouviu a palavra de Deus e assumiu a paternidade daquele menino. Hoje nós sabemos que poucas coisas ouvimos na Bíblia de José. Se nós buscarmos de José, de Maria, poucas coisas anunciadas. Mas sabemos que ele era um homem justo e um homem correto. Que nós possamos hoje ter esta sabedoria de José, trazer dentro do nosso coração a justiça, saber ouvir Deus, saber ouvir nosso Pai. Que nós tenhamos hoje, nesta quinta-feira, que nós meditamos mesmo neste Evangelho e trazemos São José para dentro de nós. Trazemos São José, saber ouvir a palavra de Deus. Quantas e quantas vezes Deus se pronuncia através de um sonho, aqui foi através de um sonho, mas quantas vezes Deus se pronuncia através de uma pessoa mais simples, e às vezes nós não damos ouvido. Que nós tenhamos hoje um coração de São José, como a gente mesmo diz, né? Coração de Jesus. Senhor, dá-me um coração igual ao teu, manso e humilde. Que nós tenhamos também um coração de José, manso e humilde, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus quer para nós hoje, durante esse dia, que nós levamos esse Jesus a muitos que ainda não encontraram. Nós estaremos sempre reunidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.